Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um episódio do podcast do canal Ser Pai. Hoje eu tô aqui com duas pessoas e eu tô muito feliz de estar aqui com elas, porque o que acontece? Normalmente a gente só tem um pai, né? E daí eu fiz um episódio com o casal. E agora eu tô tendo a sorte de ter dois pais. Então eu tô assim, ó, felicidade em dobro. Hoje eu tô aqui com o Pai Ciência, com o Geninho e com o Duda. Eu já falei pra eles que eu já ia passar a bola, porque são muitos filhos, eu quero saber toda a história. Então, guris, é com vocês, se apresentem para o pessoal conhecer vocês também. Legal. Ô Pedro, a nossa filha, a gente pergunta, por que você tem dois pais? Uma das filhas, né? Uhum. Ela fala, porque um só não dá conta. E é exatamente por isso que aqui em casa são dois pais, porque são 5 filhos, né? Então a gente vive aqui em casa, como o Duda diz, da fralda ou absorvente. Porque nós temos aí filhas de 1 ano e meio até 14 anos. Então a gente tem desde a infância, né, da primeira infância, até a adolescência, né? E isso, além disso, eu vejo que muita gente hoje conhece a gente pelas redes sociais ou por programas que viu. Tudo aconteceu muito recentemente na nossa vida e foram 4, 5 filhos de uma vez só. Primeiro uma filha, há 6 anos, e depois da noite para o dia mesmo, questão de dias, nós tivemos um total de 5 filhos. E como Então é que é foi realmente desafiador. Como é que Então, nasce 5 filhos assim? Então, nesse caso aí, né, eles já tinham nascido, mas né? Então, quando a gente adotou nossa primeira filha, Maria, a gente já sabia que ela tinha mais 2 irmãos, né? A Ellen e o Wellington. E na época a gente tentou adotar tudo mais, mas resolvemos arquivar o processo porque eles foram inseridos de novo na família biológica. E se passou 6 anos, a gente tinha recém voltado de uma viagem, estava bem descansado. A gente recebeu uma ligação da assistente social que queria passar nosso contato para uma outra assistente social, que queria falar sobre os irmãos da Maria. Foi onde a gente recebeu a ligação e a gente começou a entender e a saber de toda a história. Que ela tinha, né, os pais tinham inicialmente uma filha, que a Maria conviveu com essa filha, com essa irmã, e daí ela falou, então, nós procuramos a adoção para essas crianças que já estão destituídas da família, só que nós não conseguimos e procuramos vocês, que é o vínculo mais próximo. Ah, então tá bom, para saber se a gente conhecia uma família para adotar. Daí eu falei, mas tem uma questão, eles não são mais 2 irmãos. Daí, não são 2, não, são 3, né? Tem mais um menino. Ah, tá, um menino de 4 anos, por isso a dificuldade. Daí, tá certo. Daí falou, mas tem uma outra questão. Não são 3, são 4. Porque além disso tem um bebê. Questões pequenas, né? Vai uma escadinha assim. Não, olha só. Ela não quis assustar. E daí a gente muito calmo. Só olhou pro outro, pelo olhar, a gente se entende, né? A gente esperou ela falar. E daí nós falamos assim, nós conhecemos uma família que adote, todos eles. Ai, vocês conhecem? Conhecemos. Eu perguntou, quem? É daí? Somos nós. Daí eu tenho que parar de falar. Eu falei, somos nós vamos adotar todos eles. Eles são nossos filhos, eles são irmãos da nossa filha, entendeu? Então, quando nasce um filho, você sabe muito bem disso, Pedro, nasce um pai, e a gente não pode esquecer dessa ideia. Nasce um pai, e esse pai precisa se formar, esse pai precisa se informar, e aqui foi uma formação emocional, a física é das menores, né? Mas a física, a gente, claro, teve que se reestruturar. Mas a Maria foi uma grande professora para que a gente pudesse se transformar num pai. E como a gente estava conversando um pouquinho antes, a nossa história faz com que a gente busque ser um pai melhor que o pai que a gente teve. A sua história, a minha história, e a história do Duda. Isso eu chamo que é uma evolução da paternidade. Eu tinha feito um episódio com o Facundo Guerra, que foi o primeiro episódio que eu e ele, a gente se debulhou. Ué? Pra mim aqui tá funcionando. Eu acho que é pra você. Tá sem áudio, não. Pra mim tá... Vamos lá falar. Peraí. Tá me escutando? Porque pra mim aqui tá funcionando. Não tô te ouvindo. Será que não tá conectado o fone?
Porque aqui para mim aparece que tá funcionando. Tanto o alto-falante quanto o microfone. Estão me ouvindo? Agora sim, eu Ah, tá. conectou sozinho Você de vai novo. editar depois, né, para te dar trabalho, né? Não, a gente Vamos deixa lá. tudo. Aqui em casa também eu tenho 4 cachorros e 3 gatos, então volta e meia tem latido, tem miado, tem briga Tá dos bom. bichos, é assim mesmo. Tá certo. Então, o que eu digo assim, é da nossa história, da evolução da paternidade, entendeu? Então, Uhum. nada é por acaso. Eu acredito que o universo tem uma força que vai encaixando as peças, né? É. E foi isso que aconteceu. E daí, nós nascemos pais há 6 anos de uma, e 6 anos depois. 6 anos depois de mais 4. Hoje nós somos 2 pais e 5 filhos. Ai, coisa linda. A história de vocês é muito bonita Hum. e dá pra ver que ela transborda amor, sabe? Eu fiz uma conversa com o Alexandre Coimbra Amaral e a gente falou exatamente isso, sobre transbordar o amor, que a paternidade é a possibilidade dos homens poderem transbordar esse amor e esses sentimentos, porque o que acontece? A gente está numa sociedade super machista, né? Uma sociedade patriarcal super machista que desde pequeno o homem não pode chorar, o homem não pode ter sentimento, que é sinônimo de fraqueza, né? Então, eu acho que cabe muito a gente de quebrar esse tabu, dizer, olha, não tem nada de fraqueza em mostrar os sentimentos, não tem nada de frágil em demonstrar a sua fragilidade. Tem um TED muito bom da Brené Brown, não sei se vocês já viram, sobre o poder da vulnerabilidade, que ela Não. fala como é importante a pessoa se mostrar vulnerável, é muito legal. E como isso é uma característica de pessoas fortes, assim. E e ver vocês assim, ouvindo a história de vocês e vendo vocês, eu bati meu recorde. Eu comecei a chorar antes do episódio do Facundo. O Facundo, a gente, aos 10 minutos, eu acho que a gente começou a chorar e a gente ficou o resto do tempo todo chorando, eu e ele chorando, falando. Mas Mas eu não posso. Cada vez que começa o vídeo eu já começo a chorar também. Mas assim, ó, o que eu te digo? A paternidade hoje, ela é muito entendida como o provedor, entendeu? O ainda, homem é né? aquele que provém. Não, eu acho que vai demorar muito para mudar. O homem é o provedor, a mulher é quem cuida dos filhos. Para você ver, as nossas seguidoras, mais de 90% são mulheres, né? E o nome do nosso é Pai Ciência na Prática, não é Mãe Ciência, né? Mas as mulheres são mais preocupadas e elas também são as grandes agentes de transformadoras para esses homens. Eu vejo que são elas que precisam alertar os homens, né? Com aquela coisa assim, ó, meu marido me ajuda. Não te ajuda não, ninguém ajuda ninguém, é compartilhar responsabilidades. Talvez Exatamente. seja isso aqui em casa, que são 2 homens, que tem um compartilhamento de atividades. Não apenas um me ajuda, ninguém ajuda ninguém aqui, né? Então, eu não sei no seu canal Ser Pai, se a maioria é pai ou se é mãe, mas os homens precisam estar alertas para essa quebra de paradigmas, de que podem ser sensíveis, de que não são apenas provedores, que podem cuidar dos filhos, sim. Tu sabe que é o meu segundo canal, né? O primeiro eu tinha, foi derrubado, tive que começar do zero. E antes eu tinha meio a meio, assim, era um pouco mais de mulheres, né? E nesse outro agora, nesse que eu tô agora, eu foquei muito de tentar de alguma forma conseguir falar diretamente com os homens, né? E eu Olha, descobri uma coisa, que tu consegue falar sobre paternidade, cuidados e criação com homens que estão ou esperando um filho, ou tem um filho de até 2 anos, mais ou menos. Depois parece que a coisa entra na rotina e ninguém mais se interessa e a coisa passou, sabe? Mas hoje eu tenho quase 60% de homens me seguindo e eu acho isso. olha, Eu fico muito grato a todos eles que me seguem, porque é muito difícil a gente fazer os homens falarem sobre paternidade, né? É muito é complicado. verdade, é E, verdade. e o que eu descobri que foi através de memes, através de humor, através de outros caminhos que eu vou colocando o assunto no meio, sabe? Porque eu uso muito esporte, momentos de esporte, porque eu acredito muito na força do exemplo. Por isso também que eu estou trazendo muitos homens para contar a sua vida paterna, né? Porque eu acho que o que todo mundo tem em comum quando tu realmente abraça a paternidade é que ela se torna um estilo de vida, né? Tu muda É verdade. totalmente a tua vida, teus objetivos,
a maneira como tu enxerga as coisas. Então, eu vejo muito isso, assim. Eu sou um cara que, depois que a minha filha nasceu, eu mudei muito. Eu comecei a me dar conta de muita coisa. E eu até falo, várias vezes eu já falei, quem escuta todos os episódios acha que eu sou muito repetitivo, mas, Hum, hum. mas se alguém parou de falar comigo na época que a Ana nasceu e não falou mais comigo e volta a falar comigo hoje, ele tá falando com uma outra pessoa. Eu sou totalmente É, outra pessoa, eu mudei muito e é um poder transformador, eu acho que a paternidade tem, né? A paternidade, eu digo, quando eu falo paternidade, vamos manter entre nós aqui que é o cara que realmente pega junto, né? Que não é ajudante, que não é provedor, o cara que aquele que é pai. aquele que é pai, exatamente. E como é que foi para vocês essa mudança de homem para pai? Porque é um desejo que vocês tinham, obviamente, a gente sabe que é super complicado a fila de adoção no Brasil, né? Como é que foi para vocês essa transformação? Teve algum momento que vocês falaram, nossa, agora eu sou pai? Porque quando eu peguei a Ana no colo pela primeira vez, foi a primeira vez na vida que eu me dei conta que alguma coisa era para sempre. Vocês É, tiveram também alguma coisa assim? eu acho que pra gente, é, eu acho que caiu a ficha pra mim já na primeira vez que eu vi a foto da Maria, Uhum. num curso que a gente foi, que a gente soube da história dela, que a gente começou a ir atrás. A assistente social mostrou uma foto e quando ela mostrou a foto a gente saiu chorando. Nós falamos assim, a nossa filha, é a nossa filha, né? Mas também a primeira vez que você ouve a palavra pai, meu Deus, sabe? É diferente de uma bebezinha que ela vai com um ano e pouco, mas quando a nossa filha olhou e falou pai, ela já estava com a gente, já fazia mais de um mês que a gente conhecia. Eu olhei para ele e falei, ela chamou a gente de pai, entendeu? Eu, que isso? Sou pai, ó aqui, cachorro, né? Então assim, pai, né? E com as crianças, isso aconteceu também quando ele olhou pra gente e falou assim: quando eu vou poder chamar você de pai? No primeiro dia, No primeiro dia. Daí eu falei assim: o que que é a Maria de vocês? Ela é nossa irmã, eu sou o pai dela, então eu sou seu pai também, entendeu? Então ali é o que eu digo que nasce um pai. Cara, te dá responsabilidade, pra mim deu responsabilidade. E eu te contar uma história rápida, eu ia pra Índia dia 30 de janeiro, ia ficar 40 dias na Índia, uma viagem que eu ia sozinho. Falei pro Duda, pra Maria, eu quero fazer essa viagem, eu preciso, já tentei antes, não deu, porque veio a pandemia. E o que eu ia buscar na Índia? Eu ia buscar o que aquele povo diz que vive o tempo presente, o mindfulness, eles eles vivem leves no meio do caos, despreocupados, com uma espiritualidade elevada, e eu ia lá buscar isso. Uhum. Estava paga a minha viagem. E de repente, a Índia veio até mim. Porque um filho, para mim, é a possibilidade de eu viver o tempo presente. Eu era muito preocupado com o futuro. Eu não sou mais, eu deveria ser, porque nós temos 5 filhos, e eles fazem com que eu viva o tempo presente. Uhum. Eles me ensinam a desfrutar o dia de hoje, um dia de cada vez, entendeu? Então, assim, quando você é um pai presente, responsável, e não apenas um reprodutor, que existe uma diferença muito grande. Um homem pode ter 100 filhos num ano, né? Mas quando você sente que você é pai, a sua vida muda. Até questão de consumo, né? Eu vou comprar uma coisa, eu penso, eu preciso disso. Essa herança que eu quero deixar para meu filho, é esse valor que eu quero mostrar para ele, entendeu? É a oportunidade da gente passar a vida limpa. A gente É se torna verdade, muito mais consciente, né? Muito mais consciente. É é loucura. verdade. É uma loucura. Uma Eu, loucura. Nós somos pais quase no mesmo tempo, né? Porque a é, Maria vai fazer 7 anos que está com a gente. é verdade, é verdade. Uhum. O primeiro, o Ser Pai, ele surgiu também para ser um programa de TV, né? Olha E, só. e na verdade, acabou indo para o YouTube por acaso, porque as negociações com as emissoras estavam demorando. E o primeiro episódio, que seria o programa de TV, virou o episódio da playlist Histórias de Pai, onde a gente conversou com o Lucimar e o Rafael, que adotaram o JP. E agora já faz tantos anos que eu gravei com eles, mas se eu não me engano, eles foram os primeiros a ter a licença paternidade, alguma coisa do INSS, alguma coisa assim. Olha só. E daí o Lucimar estava contando que um dia na escolinha chegaram gritando: Ah, o João não tem mãe, o João não tem mãe, não sei o quê. E vocês não são o pai do João, porque obviamente era alguma coisa que tinha vindo de casa, né? E daí o Lucimar e o Rafael chamaram o menininho, conversaram com ele, falaram: Olha só, tu nasceu da barriga do teu pai?
E o menino, não nasci. Então, o JP também ele não nasceu da nossa barriga, mas ele nasceu do nosso coração. E daí o Uhum. gurizinho saiu gritando na escola toda: o João nasceu do coração, o João nasceu do coração, tanto que é o nome do episódio deles. E eu acho isso uma coisa Aham. tão linda, porque o nosso amor e a nossa ah, ligação, eu ia falar em inglês bounding, mas a Aham. ligação, ela é construída no dia a dia, né? Então, São os vínculos. eles nasceram do nosso coração, né? E é uma Uhum. coisa muito, muito forte, porque a gente tem que buscar esse vínculo, e se a gente não busca ele, se a gente não vai atrás, ele não vai se criar sozinho. Então, eu acho que Uhum. aí é uma coisa que muitos homens pecam, né? De achar que, não, meu filho não tá nem aí pra mim, ou não me dá atenção, mas qual é a busca de vínculo, né? Que eles fizeram? Vocês Exatamente. têm alguma coisa assim que vocês fizeram para buscar esse vínculo e criar esse vínculo? Diariamente. Uhum. Diariamente. O que acontece? Hoje as pessoas estão muito. Eu tinha um cargo importante aqui na cidade, eu era secretário de turismo. Eu abri mão do meu cargo, né? Nós temos empresa, a gente trabalha em casa. Então, os nossos filhos não têm celular, nem é de 14 anos, né? Então, se precisar, usam o nosso para contato com amigas, tudo. E a gente faz muitas coisas juntos, né? Então, tipo, a gente cozinha junto. Ontem a Maria me ajudou a cozinhar junto, a gente vê filminhos junto, sabe? Então, não é a quantidade de tempo, também é a qualidade. Só que hoje a sociedade vive cada vez mais querendo consumir, querendo comprar, e eu estou ocupando esse meu tempo para consumir, para gastar, e muitas vezes para comprar coisas que supostamente substituem a minha presença com o meu filho, Uhum. entendeu? E daí não dá tempo de ser pai, porque para ser pai você precisa ter tempo. É. Não dá para ser pai sem ter tempo, né? Então o nosso vínculo aqui é construído diariamente. Eu atrasei aqui 5 minutos, porque eu tinha saído de uma reunião online, e eu precisava ir na sala dar um abraço neles, Hum. entendeu? Eu precisava ali ir na sala, dar um abraço na pequena, daí eu olhei pro Alisson e falei, quer um docinho, você entendeu? Uhum. Cara, isso me faz um bem, isso me reenergiza, você entende? Isso me alimenta. Então os vínculos são feitos diariamente, né? Uhum. É Para mim verdade. é isso. E para muitos pais hoje, deixar a criança viver no mundo virtual é muito mais fácil. É. Muito mais fácil. E muito perigoso, né? Sim. É muito. Exatamente, muito Eu, perigoso. eu sigo um hacker brasileiro chamado Ghost, que é um Hum, cara que ele é bem conhecido assim no meio hacker. Eu não entendo nada dessas coisas hacker, mas ele apareceu para mim por conta de uma matéria que ele estava derrubando canais de pedofilia, tanto no YouTube, Instagram, principalmente no TikTok e no qual é o outro que nem o WhatsApp, não é Discord, Telegram. E daí, Telegram. e daí ele tava falando os absurdos das coisas e mostrando o que eram esses absurdos e como as pessoas não estavam se dando conta. Por exemplo, no Uhum. TikTok, ele começou a mostrar assim a quantidade de conteúdos que são salvos ou encaminhados se a criança está na praia, de maiô, de biquíni, menino, menina, não interessa. E daí ele falou: olha, essas imagens que estão sendo publicadas são as imagens que eles pegam e começam a divulgar na internet. E ele derrubou um monte de site, uma coisa impressionante. Daí eu comecei a me dar conta que são detalhes, né? E às vezes a gente Uhum. deixa passar um detalhe, não, é aquele momento, tá super legal. E daí quando vê, cai na mão errada e eu fico muito, muito preocupado, assim, com a Ana, com a questão das telas, sabe? Eu tô Eu sempre de fico. olho, ela não pode ver TikTok sozinha, são várias questões, assim, que ela sabe que a gente tem um cuidado. E E posso te dizer, não faz falta para ele. não Vai faz, ser um analfabeto digital de quê? De ver TikTok, gente, né? entendeu? Não vai. Então isso a gente tem muito claro que na hora certa, com maturidade, com responsabilidade, a gente precisa ir orientando e dando limite, né? Uhum. Agora, seria mais fácil a gente liberar tudo, liberou geral, Ah, né? Mas eu não ah. vou fazer isso. Não, seria Não vou muito, fazer isso. é muito mais fácil, né? Porque É. eu vi um vídeo até na internet agora de uma mãe mostrando a bebezinha brincando na frente da TV e a TV desligada. E daí a menininha, um bebê, devia ter, não tinha um ano. Daí se divertindo com as coisinhas, com o tapetinho aquele, sabe? É isso Cheio de aí. brinquedo. E daí ela falando, ela fala, filha, não sei o quê. A menina na mesma hora olha pra ela. Ligou a TV, Aham. parou a brincadeira,
fica só olhando acaba tudo. vidrada na TV, e daí ela fala, filha, Uhum. e a criança parece que entra num mundo assim à parte e esquece do resto, É. né? É muito impressionante. Uma filha nossa chegou viciada em TV, porque também morava em abrigo, não tinha o que fazer, né? Do controle remoto. Grudava do controle remoto e a gente foi cortando, é como se tivesse uma abstinência. Mas mesmo a TV aqui em casa, ela é controlada. Meia Uhum. hora por dia. Meia hora por dia para cada um. Se eles tiverem esse grupo, já conta a hora deles. E a maioria dos canais ali também tem senha. Tipo, Uhum. eles não podem entrar a qualquer momento. Mas isso, Pedro, é ser pai. Né? Como você coloca. O que é ser pai? Entendeu? O que é ser pai? A Uhum. gente passa por isso, passa por dar limites, né? Porque uma criança que ela não tem limites, ela pode fazer tudo, ela também se sente abandonada. Porque o pai Exato. deixa tudo, ninguém olha por mim. E a Uhum. criança pede o tempo todo para você olhar por ela, para você dar atenção, para você cuidar, para você dar carinho, para você estar presente, entendeu? Isso é ser pai. E a gente precisa muito falar disso. Uhum. Muito falar Exatamente. disso. Para pais e para mães, né? Então, tipo, para que a mãe alerte o pai também. Tem essa consciência. E o mais incrível disso é que quando você deixa eles no ócio, eles criam, eles Uhum. inventam alguma coisa. Eles É. pegam uma caixa de papelão que está indo pro lixo, recortam, pegam folhas, eles criam. E isso que é o melhor para eles. O Wellington às vezes olha para mim e eu gosto de observar, fala assim, pai, eu tô com tédio. Você tá com tédio, e daí eu olho para ele, porque ele tá querendo me dê alguma coisa para fazer, eu falo, não, fique no tédio, é muito bom. Quando eu vejo, ela tá pegando um papel, ele adora fazer aviãozinho, e tá brincando com uma caixa de papelão, desenho, ele vai se virar, escreve, você entende? O Uhum. tédio é maravilhoso, porque faz a gente criar, né? Então, acho que É o ócio importante. criativo, né? Exatamente. A Ana adora desenhar. Adora. Olha só. E ela tem um traço já super bonito. E eu comprei para ela um livro da família Falcotti, que é uma família aqui de Porto Alegre, que eles ensinam Olha. as crianças a desenhar. Eles estão no YouTube, daí eles têm um livro também. Olha. E a Ana ficou assim, ó, fissurada nisso. E ela passa horas e horas e horas desenhando. E daí ela pega, em vez de... Ela tem a casinha de boneca que ela ganhou da avó, mas ela ama fazer caixa de papelão, daí começa a recortar, e daí desenha uma porta, desenha um não sei o que, e ela vai criando, daí ela tem, acho que umas 3, 4 caixas que ela não deixa a gente botar fora de jeito nenhum, que é a caixa da fulaninha, que é a caixa da ciclana, e assim ela vai criando, e é muito, muito bonito. E eu pensava que isso era uma coisa só em casa. E daí, a semana passada, a professora dela me mandou uma mensagem falando, olha, é muito impressionante a maneira que a Ana desenha e a habilidade que ela tem, e como ela consegue, como é que ela falou? Foi tão bonito. Como ela consegue desenvolver seus sentimentos a partir de palavras simples. E eu fiquei, nossa senhora, que bom que isso está sendo colocado também para ela, né? Mas vocês estavam falando da questão do limite, né? Eu e a Milene, a gente, que é minha mulher, a gente tá numa questão bem complicada com a Ana, assim, de limite. Porque a gente dá limite para ela e eu sempre brinco, ó, é o problema de criar uma criança com senso crítico, né? Eu não quero que ela me diga amém para tudo, ela tem que saber também se posicionar. Só que ela tá se posicionando de uma forma super agressiva, desafiadora. E daí hoje, indo para a escola, eu falei, filha, olha só, tu sabe, há um mês atrás eu falei para ela, olha só, o papai nunca mais vai levantar a voz para ti. Nunca mais isso vai acontecer. Mas eu quero também que tu consiga, né, de alguma forma se controlar ou achar uma maneira de se autorregular. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Só me diz como. Porque eu falei para ela, olha, eu tô aprendendo a ser pai. Eu não sei ser. Cada momento que a gente tá vivendo é uma coisa nova para ti e para mim. Então a gente tem que se ajudar, porque se a gente não se ajudar, não sei como é que a coisa vai ser uma relação muito difícil. E daí hoje no carro foi assim, uns 20 minutos de conversa e ela meio que no começo na defensiva e dizendo, porque não sei o quê, não, porque eu não sou assim, porque aquilo que aconteceu foi culpa tua e não sei o quê, sabe, sempre tentando puxar alguma coisa para tirar o dela da reta. Eu falei, não, realmente, naquele momento a culpa foi minha, eu me excedi, mas em que momento tu acha que tu agiu corretamente? Eu tentei fazer ela pensar sobre o momento, né? E eu tô vendo que como é o nosso exemplo, né? Primeiro a gente mostra como faz e depois eles vão ver como eles conseguem fazer ou se querem fazer. Como é que é para vocês com 5? Porque com uma eu já fico super cansado.
Ó, nós tivemos uma que valeu por 5, que foi a Maria Helena. Desafiadora, contestadora, briguenta, personalidade forte. Eu ficava pensando, como é que pode uma menina com 8 anos ter tanto poder de tirar a gente do sério? E ela foi aqui, meu, como é que pode ela conseguir provocar a gente, deixar a gente com raiva, você entendeu? E ela colocar um contra o Um outro. contra o outro, você entendeu? Tipo, loucura, e nós nunca brigamos, né? Uhum. E primeiro, no começo, eu vinha, falava dele pra mim e tal. Ei, deixa eu falar uma coisa. Não fale mal dele pra mim. Não fale mal dele pra mim. Entende? Então, tipo, cortou. E eu vejo que assim, ó, uma coisa que eu aprendi. Não falar muito. Porque a criança não é pela palavra, é pelo ato. Uhum. Entra aqui, sai aqui. Então, às vezes, eu perdia muito tempo querendo explicar, querendo ensinar, querendo ser o professor. É o ato. Não Uhum. é não. Porque assim, ó, não faz. Por que não, pai? Porque não pode, que isso, aquilo. Mas por que não pode? E daí entra num debate de querer ver quem vai ter mais força. É assim. Então, em algumas situações, daí o não é não. Né? Tipo assim, ó, posso brincar na rua agora, 6:30 da tarde? Não. Mas por que não pode? Minhas amiguinhas podem, porque as suas amiguinhas, sei lá. Mas acontece que daí vira um debate. Uhum. Então, não. Daí, eu fico só olhando, parado. E a gente Hoje, conversa muito. muito. A gente Uhum. conversa muito sobre o que acontece, sobre como agir com cada um. E ele já tem, tipo, uma mãe assim, vem, pede pra mim, eu digo não. Eles vão lá tentar com o Geninho. Vamos ver se o pai Geninho deixa. Mas a gente tá alinhado. Mas a gente tá sempre Isso é alinhado. Quer ver importante. uma coisa? Todos os dias a Ellen tem dificuldade de sair da cama, de manhã, né? Vai sair da cama, tipo, a Ellen sai da cama, né? Tá bom, chama uma vez, antigamente, na segunda vez ela já sai. E é assim, ó, se um dia eu sair, você não estiver pronta, deu 7:20, você vai de pijama, tá bom? Você vai de pijama. Ela tem pavor de chegar atrasada. Então não ameaça, faça. Uhum. Então hoje, por exemplo, ela levantou, foi para a cama de baixo, ficou deitada, não arrumou o cabelo, não escovou os dentes. Eu falei, tô indo. Daí ela entrou no banheiro, eu falei, eu estou indo. E eu levei os outros na escola, que eu que levo na escola, e voltei depois. E levei ela atrasada para a escola, pronto. Pânico na secretaria, porque ela estava atrasada, ela tem pavor. Eu falei, o pai disse, você duvidou. Agora você vai entrar atrasada. Veio diretor, veio coordenador, chorava aqui na louca. Daí entrou na sala. Daí chegou de lá, daí já chega rindo. Isso que é bom da criança. Falei assim, vai duvidar. Daí fiz só assim, ó, vai duvidar mais do pai? Ela. Então, o limite vem no ato, Uhum. entendeu? Não na discussão. E às vezes a gente perde muito tempo explicando, conversando, debatendo, papapá. É um jogo de forças. E o limite quem dá é o pai, Isso aí. entendeu? Por exemplo, se eu deixasse as filhas, os filhos, a Maria principalmente, que é mais velha, fazer tudo o que ela quer, não pode, não dá Uhum. para fazer tudo que ela quer. Eles não têm maturidade, não É. têm consequência, né? Então, quando eu falo de limite, às vezes é não perder muito tempo nem ameaçando, nem falando. Não, Uhum. não. E eles É isso aí. precisam, eles pedem esse limite. É como se diz assim, me dá limite. É. E o limite é uma forma de amor. Mas Exatamente. eles vão te desafiar. Faz parte. Olha só, eu preciso ir para a pergunta de 1 minuto. Agora Ai, eu meu quero... Deus, vai. É 1 minuto para cada um, são 2 pais. Pois é, isso que eu quero saber. Vocês querem responder, cada um responde um, ou Ai, vocês tem querem tanta responder pergunta, junto? dá até medo. A gente A responde gente junto. responde junto. Responde junto? Vai. Então tá. Uhum. Eu vou botar o timer aqui. Tá bom. É uma pergunta super simples. Tá bom. Deixa eu achar aqui. E eu vou mostrar para vocês quando tiver faltando 10 segundos, tá? Tá bom. Mas me digam, o que é ser pai? Ah, imaginava que era essa pergunta. Ser pai é a palavra que mais me define hoje. Ser pai é a possibilidade de eu passar a minha história limpa, de eu ser a minha melhor versão, de eu mostrar para o outro aquilo que eu aprendi de melhor na minha vida. É eu me permitir errar. E sempre que eu estou me permitindo errar é porque eu estou tentando acertar. É deixar uma herança daquilo que eu sou para o outro. Isso para mim é ser pai. Depois que eles chegaram, eu não vejo mais a minha vida sem eles. Se eu soubesse que era tão bom, talvez a gente teria sido pai antes. Então, ser pai é deixar seu coração
para fora do peito. Uhum. É uma coisa, às vezes, inexplicável, porque você faz tudo e qualquer coisa. Ser pai é ser paciente. Presente. Ai, vocês são ótimos, vocês são demais. É Adorei a definição. isso. E É isso. olha só, a gente chegou ao fim, passou super rápido, mas eu Meu queria, Deus, eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, a parceria de topar esse Legal. bate-papo. E contem comigo, contem com o Ser Pai para o que Que vocês bom. precisarem. Eu estou aqui Obrigado, de querido. braços abertos para vocês. Quero Que bom. espalhar a energia boa de vocês para todo mundo que eu conseguir. Que bom, e você Obrigado. também, dá para ver no seu olhar que quando fala de filho, você entendeu? E eu percebo que está sendo, é tão raro, o teu trabalho, o nosso trabalho é tão necessário, entendeu? Por nossa cara para falar de paternidade, são tão poucos, né? E a gente precisa de tanto mais gente colocando a paternidade em prática, é tão bom isso aí, é tão bom se sentir amado, né? Sabendo que a gente tem esse amor que a gente pode falar, colocar para fora, essa sensibilidade, né? Então é muito bom. Parabéns aí pelo seu canal. Eu não sei se você viu esse final de semana nossa matéria no Fantástico. Eu não vi o Fantástico esse final de semana. Saiu. Ah, Nós saímos de olha. Fantástico. Ah, que chique! A gente participou de uma entrevista sobre adoção. Vou te mandar o link, vou te mandar a matéria. Que saiu, tá que no nosso chique. Insta. Eu vou olhar. Tá no nosso Insta. Ah, se eu soubesse, eu tinha botado um terninho pra falar com vocês. Não, e saiu contando a nossa história, você entendeu? Da família que cresceu da noite pro dia, que é uma adoção de grupo de irmãos que deu certo. Foi assim, uma matéria de 7 minutos, 9 minutos de 3 famílias, mas foi muito linda, muito emocionante. Ah, né? Deve ter sido. Vocês me emocionaram nesses 30 minutos de conversa, sei lá quantas vezes. Tá certo, a gente se segura aqui, né? Bem isso. Tá bom? Mas que olha bom. só, Legal. Muito obrigado mesmo. E Tá bom. é isso, gente. Que bom. E depois manda o link pra gente divulgar também. Sim, eu vou mandar o Tá link, bom? eu vou botar os cortes certo. também, daí Avisa. depois eu aviso tudo vocês Legal. ali no WhatsApp. Certo? Tá bom, Ótimo. querido. Tá Gente, bom, então. Obrigado, Muito obrigado a todo Obrigado mundo que você assistiu também. até agora. E daqui a 15 dias estamos aqui de novo. Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no YouTube /SerPaiTV e no Facebook @Canal Ser Pai. Até a próxima!